Você conhece alguém que tem uma capacidade técnica extraordinária, uma competência única, mas fracassou na carreira? Acho que todo mundo se pergunta, né? Como pode alguém que nasceu para o sucesso ficar à beira do caminho enquanto vê outros conquistarem grandes coisas, né? Então, quero começar dizendo que o ego ele pode ser um grande obstáculo na vida profissional, né? Muitas vezes se manifestando, seja como uma arrogância, resistência a alguma crítica ou algum direcionamento, né? Quando uma pessoa deixa o ego dominar, ela pode criar um ambiente de trabalho tóxico. Acho que talvez você talvez viva num clima assim, né? Então, um clima tóxico ele dificulta a colaboração, prejudica a comunicação, né? O ego inflado ele faz a pessoa tomar decisões ruins, decisões impulsivas, né? Decisões arrogantes em si, né? Até porque a pessoa se sente acima de todo mundo, acima das regras. Então, o reconhecimento das próprias limitações e a própria humildade são requisitos assim que eu digo que é essencial, cara, porque a grande maioria das pessoas hoje no ambiente de trabalho são demitidas não por qualificação técnica, mas por qualificação pessoal. A pessoa é grossa, é ignorante, não sabe trabalhar em equipe. Então a gente vê, a gente falando aqui sobre a lógica, o problema do ego, você vê que várias pessoas na história já se arrebentaram por causa do ego. A gente vê Napoleão Bonaparte, né? Ele foi conhecido por ser ambicioso, por querer conquistar. Então, ele teve uma derrota horrível na invasão da Rússia em 1812, né? Então, ele teve perdas enormes e teve um declínio assim absurdo, né? Então, Richard Nixon, que foi o ex-presidente americano, né? Ele tinha uma grande habilidade política, mas ele estava lá envolvido no grande escândalo lá de Watergate, né? Então, a arrogância, a crença dele de que estava acima do bem e do mal levou ele para uma ruína grande. A gente vê também o rei Luís XVI, o rei da França. Lá na Revolução Francesa, como o rei Luís não teve o entendimento da necessidade do próprio povo, ele levou à queda da sua própria monarquia, né? A queda do seu próprio reino. Então, né? Outro cara é Júlio César, né? O grande Júlio. Então ele teve grandes vitórias militares, mas a arrogância dele levou ele a desconsiderar o aviso dos amigos. Né? Então ele foi assassinado lá em 44 a.C. Então é um exemplo claro de que a confiança excessiva tem consequência fatal. Então esses exemplos mostram para nós o quão importante é a humildade e quanto entender quão pequenos somos nos leva a dar grandes passos e nos faz evitar cometer grandes erros. Eu gosto muito de uma fala de Shawakor, que ele diz que é melhor ser um bom jogador em uma equipe excelente do que um astro em uma equipe medíocre. Ajude os outros a crescerem, tenha humildade para pedir ajuda, tenha humildade para colaborar com os colegas, tenha humildade para entender que você não precisa ser a estrela, o nome, o rosto, não. Faça o seu trabalho, faça a sua parte, faça um bom clima dentro da sua empresa, melhora o trabalho em equipe, melhora a convivência com os colegas e veja o poder da positividade, o poder dos laços, aumentando o seu sucesso e o sucesso de todo mundo que está ao seu redor. Então, muito obrigado por assistir o vídeo até aqui, um forte abraço e valeu!